Programa Plenitude, com Iraci Campos. Será que estamos medindo sucesso da maneira certa? Como podemos evitar as armadilhas de comparação e valorizar as nossas próprias escolhas e jornadas? No episódio de hoje do programa Plenitude, vamos conversar sobre isso, sobre como redefinir o sucesso e a felicidade, especialmente nesse momento de final de ano, onde fazemos novas escolhas e buscamos refletir sobre as novas conquistas. Hoje, o nosso convidado é Marcelo Niero. Ele é gerente de projetos, ele é pastor e vem bater um papo muito especial conosco. Seja bem-vindo ao Plenitude, Marcelo. Muito obrigado, Iraci. É uma honra estar participando desse programa aqui. E acho que vai ser uma expectativa altíssima para a gente conversar aqui nesse momento. Muito obrigado. Marcelo, a maneira que se define felicidade hoje é o comparativo do sucesso na vida profissional. Muito dinheiro no bolso, todos os bens que eu tenho. Essa é a maneira correta? Isso faz bem para a pessoa emocionalmente, psicologicamente? Não, eu discordo. A minha forma de ver sucesso é uma definição bem simples, que é você cumprir exatamente os propósitos que Deus estabeleceu para você. Por que eu enxergo dessa forma? Porque a Bíblia é muito clara que fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Fala que os planos e projetos de Deus são muito maiores do que aquilo que eu posso pensar, pedir e imaginar. Então, quando eu coloco esses projetos, esse propósito de Deus para mim no centro da minha vida, eu vou ter muito mais e vou receber muito melhor, né, daquilo que eu alcanço, daquilo que eu espero, daquilo que eu imagino. E nisso, certamente, eu serei feliz em tudo aquilo que eu faço. Hoje em dia se tem uma necessidade muito grande de se comparar com o outro. Comparar com o meu vizinho que está com um carro novo, peraí, eu preciso trocar o meu, no meio em que eu vivo. Muitas vezes no ambiente da minha igreja, do meu centro espírita, eu entro ali dentro e eu dou uma visão geral, como é que o pessoal está chegando, se vestindo, o carro que ele estaciona na porta. E aí eu procuro buscar uma aparência para jogar em cima disso. Isso leva à frustração ou leva à ambição? Eu acredito que isso leva, né, assim, acho que primeiro pode ser os dois, acho que, né, frustração e ambição, porque às vezes a frustração, porque às vezes a pessoa, de repente, ela foca no carro, ela foca no bem, e às vezes ela esquece do processo de chegar até lá. Não que ela não possa ter o carro, não que ela não possa ter um bem, não que ela não possa crescer, mas o foco não está nisso. E às vezes ela vai querer crescer em alguma coisa, ou ser alguém que não é o que ela foi chamada para ser, ou Deus tem propósito para ela. Ela quer ser igual a uma pessoa, quer ser equivalente a ela, e isso pode gerar frustração, porque assim, eu nunca vou ser igual a você, você nunca vai ser igual a mim, né? Não tem como, cada um tem a sua identidade, tem o seu valor, tem os seus propósitos. E quando elas começam a se comparar para querer alcançar um que o outro tem, começa a gerar frustração, né? A ambição, eu acho que é interessante quando você vê, nossa, onde aquela pessoa chegou? Eu quero chegar até onde ela chegou, ter as conquistas que ela chegou, mas não quer dizer que eu quero ser aquela pessoa, entende? Então, a ambição eu entendo que, né, pode ter também no sentido de eu ter pessoas como referências, né? Quando você está perto de pessoas grandes, a sua tendência é ser grande. Você anda perto de pessoas pequenas, a tendência é ser pessoa pequena. Tem até uma estatística que fala que nós somos a média das 5 pessoas com nós mais relacionamos. Se essas 5 pessoas, né, quem está nos assistindo, pensa quem são as 5 pessoas. São pessoas prósperas, inteligentes, competentes, capazes, realizadoras, ou são, né, um neném, nem estuda, nem trabalha, não corre atrás da vida. Eu gostei do neném, nem estuda, nem trabalha, então, achei ótimo. Isso vai definir o meio, né? O meio acaba que define de certa forma. Então, quando você aproxima dessas pessoas, né, nesse contexto, acredito que a ambição ela pode ser positiva, né, de você desejar coisas maiores. Isso é saudável, eu acredito. Porque ela impulsiona a Exato. gente a caminhar
a não ficar no comodismo, na zona de conforto. E muitas vezes a pessoa fica no comodismo, na zona de conforto, olhando todo mundo prosperar, não se mexe e começa a gerar aquela inveja, porque a inveja não é você querer ter o que o outro tem, você queria que o outro não tenha aquilo que ele tem, né? Exatamente. Né? E óbvio que isso machuca, isso atrapalha as relações das pessoas, isso constrói o fracasso dela, porque ela também não se mobiliza, ela não se avalia, ela não procura ver como é que eu posso chegar, traçar metas, objetivos, e vai só se machucando e não alcança. Né? Então, assim, acho que é muito importante, né? Qual é a felicidade? Não é ter. Né? Paulo dizia, sei estar feliz tanto na abundância como na escassez, na pobreza ou na riqueza. Ou seja, a felicidade não era daquilo que ele tinha, mas a felicidade era de quem ele era. E foi um cara que teve um encontro com Deus e a vida dele foi mudada, né? De Saulo, né? Chamado de Paulo. Então, esse encontro com Deus, né? Essa experiência na qual eu também passei, que me fez mudar o norte daquilo que é felicidade e mudou totalmente a minha vida. Né? E graças a Deus, né? Muitas coisas na minha vida foram se ajeitando e hoje, graças a ele, eu vivo coisas muito melhores do que eu pensei que um dia eu pudesse viver. Né? Até gravar um programa como esse, por exemplo, quando eu imaginei que eu poderia estar aqui gravando um programa desse, né? Eu nunca imaginei isso. E Deus foi agregando, fazendo, conduzindo a minha vida, soprando, né, nas velas, digamos assim, do meu barco e fui me permitindo também ser conduzido por ele. Que imagem bonita que você colocou, né? Soprando as velas do meu barco. Ou seja, ele sopra a vela do meu barco, mas eu guio o meu barco. Exato. Porque eu estou sob o hálito dele. Né? E aí isso fortalece, isso dá pra gente um norte diferente daquele que tem inúmeras possibilidades da gente se perder, mas é o norte que a gente sabe que é certo, que vence, né? Exato, né? Assim, e muitas vezes é uma brisa suave, né? E às vezes as pessoas querem lutar contra esse vento, querem lutar contra os planos de projeto de Deus e é uma luta que não tem como você vencer, né? Tem um pastor muito querido, amigo nosso, que ele sempre fala assim, né? A gente nunca vai ganhar de Deus. No dia que você der 2 passos em direção a Deus, Deus vai dar 4 em direção a você. Se você der 8 em direção, ele vai dar 16 em relação a você. Ele sempre vai fazer mais daquilo que você espera. Né? Então, assim, precisamos ser sutis e nos permitir ser levados, conduzidos com isso. Né? Foi até o que Jesus falou para Nicodemos, né? Deus sopra, né? Uma brisa suave. E a gente, né? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é aqueles que são, né, conduzidos pelo Espírito. A gente não sabe, às vezes, de onde... Calma aí, o que Deus está movendo? Para onde está movendo? Mas se permita ser conduzido, que você vai chegar naquele sucesso, naquele contexto melhor. Pode ser um processo, nem sempre é um processo tranquilo, às vezes pode ser árduo, doloroso, mas tenha certeza que o final certamente é maravilhoso. Com certeza, com certeza. Agora, dentro do mundo profissional, de crescimento, a gente sabe que no mercado de trabalho, a disputa é muito grande. E hoje tem-se uma infinidade de conhecimentos, assim, num piscar de olhos, você sabe tudo o que está acontecendo no mundo inteiro. Essa disputa, ela se torna mais acirrada, porque, de uma certa forma, a pessoa se cobra mais ser melhor ainda, por mais que ela esteja num grupo, que ela é melhor de todos que estão ali na eficiência da sua vida profissional, ela se cobra mais e mais e mais. Isso você vê de uma forma saudável, tipo, não permitir que ninguém se aproxime daquilo que eu sou hoje. Porque, na verdade, eu não sou, eu estou, né? Temporariamente. Exato. Do mesmo jeito que você pode estar, já você pode nunca mais estar, né? Você acredita que isso é saudável, que... Eu acredito na medida, né? Assim, porque acho que uma pessoa que não se cobra vai falar de uma pessoa também que é acomodada na vida.
Uma pessoa acomodada, ela não vai crescer, ela não vai conseguir alcançar posições altas profissionais, ela não vai conseguir levar os relacionamentos dela, o casamento, a casa, as finanças, a saúde para um lugar melhor. Né? É assim, não, eu preciso cuidar da minha saúde, não, acho que eu preciso fazer um exercício a mais, não, acho que eu preciso estudar alguma coisa. A pessoa, naturalmente, ela se cobra. Né? Particularmente, eu não tenho, assim, tudo que eu faço estou satisfeito. Não, tem uma coisa que eu preciso me entregar mais. Eu gostaria de estar lendo mais a Bíblia, estudando mais a palavra, tendo mais tempo de oração, estudando mais conhecimentos técnicos, profissionais, e nem sempre consigo fazer tudo aquilo que eu quero naquele dia, naquele período. E, obviamente, eu preciso me organizar para isso. Então, a cobrança, ela é bacana. Mas se ela dosar para virar, né, a overdose, aí começa a trazer ansiedade, começa a trazer medo, começa a trazer pânico, começa a trazer, né, praticamente o mal do século. Você vê a juventude hoje extremamente ansiosa, pessoas tendo, né, crise de ansiedade na rua. Né, ainda mais hoje que a gente é bombardeado de informação, como você falou, assim, você pega o celular, você sabe o que está acontecendo no mundo todo. Né? Você tem acesso muito fácil à informação, muita informação, mas é muita informação muito rasa, que traz, às vezes, uma percepção que a gente sabe muito, mas sabe raso de tudo. Né? E as pessoas, tanta informação chegando por tanto lado, de repente, se a gente abrir nossos celulares aqui agora, quantas mensagens de WhatsApp terão aqui, quantas notificações terão? Então, assim, se elas não tiverem o domínio, elas vão ser engolidas, né, pela cobrança, pela ansiedade, pelas pressões desse mundo, né, pelas pressões das empresas que também querem cada vez mais. Você vai buscar uma vaga de emprego, às vezes eles querem que o estagiário seja quase com os afazeres, com a competência de um sênior, por exemplo, de um pleno, né, que está começando. Como é que o rapaz acabou de sair da faculdade, tem que ter um quinquilhão de experiências? É óbvio que tem experiências, né? Mas às vezes é essa cobrança, isso vai alimentando, né? Gera insegurança, eu não posso aquela vaga, não consigo, né? Então, assim, a gente precisa se cobrar, mas calma. Tem tempo para todas as coisas, né? Debaixo de propósito do reino dos céus. Então, tem o tempo de estudar, tem o tempo de descansar, tem o tempo de se divertir, tem o tempo de curtir família, tempo de correr atrás e assim a gente vai seguindo, mas calma, né? Eu até falei recentemente com um jovem que deve ter seus 23 anos, mais ou menos, ele falando, não, porque eu já queria estar com isso, com aquilo, né? E até porque o pai dele cobra muito ele. Eu falei, cara, mas você está na idade certa, você está na faculdade e você está nessa idade de estar na faculdade, você está correndo atrás do seu sonho, está buscando um concurso, ou seja, calma, se cobre, né, de estudar, correr atrás, claro, mas entenda o seu momento, o seu período, e está no tempo certo. Não queira estar à frente do seu tempo, calma. Porque, na verdade, quando ele começa a se atropelar de fazer as coisas, ele encaminha para um nível de estresse tão grande, gera uma ansiedade bem maior e a tendência é ele abandonar tudo aquilo. Exato. Mesmo que seja aquilo o caminho dele. Mas ele abandona, escolhe uma outra coisa e vem a frustração depois, porque, no fundo, não é aquilo que ele quer. Exato. Né? E aí vai sendo engolido pela ansiedade, vai sendo engolido pelas coisas, aí o estudo, a entrega, às vezes começa a não render o seu 100%, porque está com a cabeça aceleradíssima, está cansado, dorme, não descansa. E o que Jesus falou sobre isso? Ele falou, querido, calma, basta cada dia o seu próprio mal. Pensa, foca naquilo que você está fazendo agora, é o estudo, então foca no estudo, é o trabalho, foca no trabalho, é a família, é o momento com família, foca naquilo que você está fazendo. Né? Isso é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade hoje. Aonde elas estão, elas querem estar conectadas, postando, falando, e uma das culturas que eu tenho eu procuro estar 100% do meu tempo, da minha atenção focada naquilo que eu estou fazendo. Então, Nossa, se eu estou com a minha esposa almoçando, eu desligo o celular, eu estar com ela ali. Se estamos aqui agora, esquece o resto todo. Se eu estou no trabalho, deixa o celular de lado, é hora do trabalho. Vamos focar naquilo que tem que fazer. E isso ajuda a gente a manter o nível, né, das pressões ali, baixar as coisas, a gente está... Equilíbrio, né? Exatamente. Traz o equilíbrio. Exato. E a gente vê que esse equilíbrio, ele não é alimentado, muitas vezes, pelos próprios pais, que quando a criança é pequena, já começa a cobrar dela, exige, tá certo, você tem que exigir que estude, que se forme, que tire boas notas, que realmente, mas já bota uma pressão, olha só,
você está estudando porque você tem que ser perfeito naquilo que você for fazer, porque você tem que ser o melhor profissional, você tem que conquistar isso, você tem que ter carro, você tem... Olha para o teu pai, olha só o que você está fazendo, você tem que ser o meu substituto. Então, quer dizer, já bota uma pressão, a criança só tem que aprender. É enorme. Né? Já bota uma expectativa gigante. Não que, né, vários desses conselhos não sejam, obviamente, saudade de crescer, de querer mais, mas às vezes é a dosagem, né? Perdeu a mão. Perdeu a mão, aí você começa a machucar, começa, né, nossa, aí olha para um pai desse, que de repente quem já não escutou de um pai e de uma mãe, né? Na sua idade já fazia isso. Todo mundo escutou isso aí. Com né? certeza. Não foi isso que mudou nessa história, não foi isso que levou a gente assim, nossa, eu sou um super profissional, porque um dia eu falei, nossa, minha mãe e meu pai falaram, não, na sua idade já fazia tudo isso. Não foi. Né? Foi saber gerenciar, ouvir. E tem que ter o tempo, né? Porque cada um tem um tempo. Exatamente. E respeitar esse tempo. Exato. Eu vejo muitas vezes, eu sou muito acelerada, né? Naturalmente acelerada. E às vezes eu vejo, eu tô saindo com meu marido, com o Clóvis, para lá, para cá, e eu fico olhando, ele está dirigindo, eu já estou lá na frente. Eu já estou olhando que um ônibus vai entrar ali, que o outro não sei o quê, eu já sei que tem que cair. Aí eu olho para ele, eu falo, amor, você vai parar atrás do ônibus? Calma, ele fala. Entendeu? Aí eu paro, eu falo, peraí, eu tenho meu tempo e ele tem o tempo dele. Quando eu vejo que eu estou com pressa demais e não posso caminhar no tempo dele, eu falo, deixa eu ir dirigindo. Aí precisa ter uma negociação, né? Realmente. Aí ele fala, pode dirigir. Porque tem que respeitar o tempo, né? Exato. E é difícil esse negócio de respeitar o tempo. Então, a gente tem que começar a observar desde criança, na adolescência, e quando a pessoa é adulta. O cobrar demais, eu acho que oprime, né? A cobrança, assim, se a gente até for avaliar Jesus não era aquele cara que ficava cobrando as pessoas, não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, né? Até as pessoas falam, né? Até na igreja costumam falar muito isso. As pessoas têm que amar a Deus, têm que obedecer a Deus. Não, querido, você não tem que fazer isso. Até porque Deus é pai. E Deus não fala pra mim, não, você tem que me amar. Quem fala isso é o Baby, do dinossauro, né? Você tem que me amar. Ele fala isso, né? É verdade. Mas Deus não é essa pessoa. Ele, como um pai, não é que a gente tem que amá-lo e obedecê-lo. Não, ele espera de nós obediência. Ele espera que nós o busquemos, ele espera que nós o agrademos, ele espera a nossa, né, adoração, que a gente se volte a ele por desejo nosso. E não porque tem que. Quando você torna o tem que, é a pressão, é a obrigação. Se você não dá conta de fazer, traz o peso, traz uma autorreprovação, traz uma autocrítica, que às vezes vai amassando a autoestima da pessoa, as emoções dela. Então não é o tem que. Não, porque eu quero. Né? Então, assim, aí a cobrança a gente volta. Mas o que eu quero? Para onde que eu vou? Para onde que eu quero ir? E aí, assim, aí eu posso falar da minha história, porque minha carreira de fim de faculdade ali foi de uma oração. Eu não sabia o que fazer do projeto final da faculdade. Eu lembro muito bem que eu cheguei no meu quarto, depois do culto, sentei na cama e falei, Deus, eu não sei o que fazer, me dá uma orientação. E veio uma ideia, e aquela ideia me guiou a concluir a faculdade, me guiou na área que eu fiz o meu mestrado, né? E aí, na verdade, depois do mestrado, a gente viu o vento soprando, né? Que tive a oportunidade de fazer um MBA em gestão de projetos, né? Que eu não tinha nem pensado, mas surgiu a pessoa, foi o Clóvis, né? Uma vez conversando comigo e deu essa ideia, não sei o quê, eu pensei, eu falei, opa, olha a brisa soprando aqui. Comecei a fazer esse MBA na igreja, né, ajudando, servindo na igreja, descobri a paixão de lidar com pessoas, e aí saindo de uma área técnica, fui indo para uma outra área que inclusive guia minha carreira profissional hoje. Então, assim, Deus foi soprando nos detalhes, foi trazendo pessoas no meu caminho, foi movendo as circunstâncias, eu fui buscando a Ele, Pai, o que o Senhor deseja da minha vida? O que o Senhor tem para mim?
eu posso ter sonhos, mas esses sonhos são os sonhos que o Senhor tem para mim? Isso é o melhor que você tem para mim? Porque a Bíblia também é muito clara, fala que aos olhos dos homens tem caminhos que parecem muito bons, mas que no final são caminhos de morte. Ou seja, são caminhos ruins, que vão causar dano, vão causar dor, decepção, frustração. Não que a gente não vá se frustrar e decepcionar em outras coisas da vida, mas Deus tem projetos melhores. Então, assim, Ele vai soprando, Ele vai permitindo, e a gente vai se permitindo ser conduzido nessa brisa suave em nossas vidas, né? E isso é importante, porque quando a gente tem a sensibilidade de perceber que Deus está presente, Jesus está ali, Ele tá guiando teus passos. Eu costumo dizer que nós estamos sempre tão acelerados, tão voltados para isso, para aquilo, porque tem que fazer isso, aquilo, que a mente ela fica muito inquieta. Uhum. Nessa inquietude da mente, eu não percebo os sinais de Jesus no nosso caminho. Tem hora que a gente precisa dar aquela silenciada na mente, parada, e falar assim, quais sinais que Ele está me enviando? Uhum. O que Ele está... É sutil, às vezes uma folha que cai da árvore na tua frente é uma resposta que você está buscando. Você fala, peraí, de onde caiu essa folha? Que não tem árvore aqui, não tem algo que seja tão... Uhum. Aí ventou lá em cima, num apartamento que tinha uma árvore na varanda, a folha caiu de lá, caiu no teu pé aqui. Você fala... Né? São pequenos sinais que se a gente não está focado no divino, no Senhor da vida, ali, colocando Ele em todas as nossas coisas, onde Ele vem organizando, a gente se perde no caminho com muita facilidade. Exato. Né? Como você falou, é muita informação, a gente está acelerado, está correndo. Quantas vezes as pessoas, de repente, saem de casa, vão para o trabalho ou para algum compromisso e nem sabem sequer o que elas viram do caminho de casa até o destino. Não sabem se viu, o que viu, como é que estava. Simplesmente elas chegam. Né? Para avaliar quem está nos assistindo. Quando você saiu da sua casa para algum compromisso, como é que estava, né? O que você viu? O que você lembra daquilo que você observou? As pessoas não observam as coisas. Não. Né? E aí Deus fala, Deus movimenta e, como você falou, né? A gente não observa os sinais. E aí perde. Né? Perde as oportunidades, vai se acelerando. E é interessante, assim, porque assim, por mais que, né, voltando até na velocidade, né? Cada um tem a sua velocidade, o seu ritmo. E é tão interessante que, por mais que possa ter um acelerado, um não tão acelerado, um mais lentinho, Deus ele vai se comunicando com todos eles da forma sábia, né? Da forma como é que minha filha Iraci, ela escuta, e Deus vai comunicar com a Iraci. Como é que o meu filho Marcelo, a melhor forma para ele falar com ele vai... Mas se a gente se perde nessas coisas, a gente também não dá conta nem dos detalhes, né? Com certeza. E a gente vai se tornando mais sensível. Uhum. Quando a gente começa a observar determinadas coisas, a gente fala assim, eu estou sentindo, né, a presença dele. E aí a gente começa a ver que tem várias coisas que acontecem na nossa vida e você fala, nossa, quanta coincidência. Joana de Ângeles, ela fala assim, coincidência é a mão de Deus sobre a sua cabeça, com tudo programado para dar certo nos momentos corretos e nas horas ideais. Tudo acontece. Exato. É o caminho, né? É o caminho. Então, essa sensibilidade vai trabalhando a gente para que a gente evolua, cresça, se equilibre. Né? A gente passa a ter um outro olhar dentro da família, dentro da casa, um outro olhar dentro do trabalho, dentro da sua igreja, em todas aquelas pessoas, aquelas famílias que você está pastorando ali. Exatamente. Né? E é muito interessante essa frase que você falou, porque me trouxe memória, né, de um versículo que Paulo fala, né? E todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando que volta, né, a gente, né, se liga tudo na nossa conversa aqui, quando eu busco esse propósito, todas as coisas cooperam para o meu bem.
Então vai cooperar o trabalho, a estação, o sinal do trânsito que vai fechar na hora certa, abrindo na hora certa, a economia, tudo, meu chefe do trabalho, meus liderados, amigos, tudo começa a se encaixar para que, para o melhor caminho ser conduzido para o Marcelo chegar ao melhor destino. Né? Então, a gente até brinca nisso na igreja, que a gente fala Jesus-incidência, né? Jesus-incidência é bom. Deus vai se encaixando com tudo. Ele mexe na economia, ele mexe na política se necessário, ele mexe nas pessoas, nos contextos gerais de tudo. Ele move céus e terra para que todas as coisas cooperem para o bem da nossa vida, né? E daí esse é o nosso Deus, né? Maravilhoso. Isso traz leveza, traz paz, traz alegria e a certeza de que a gente está no caminho certo. Graças a Deus. Não é Amém, isso? Amém, com certeza. A gente está no caminho certo e isso é muito importante. Deixa uma frase de mensagem para os nossos telespectadores. Deixa uma mensagem para eles. A mensagem é, querido, antes de você dormir hoje, ou antes de você sair de casa, pergunte para Deus, Deus, Pai, o que você tem para a minha vida? Busque a vontade dele. É essa oração, é essa fala que eu tenho com ele há anos, que tem conduzido minha vida cada vez a lugares melhores. Então, deixa essa dica por experiência própria para você também. Obrigado, Marcelo. Obrigada pela sua presença. Uma alegria ter você aqui com a gente. Uma honra. Muito obrigado. Obrigada. Então, quando nós pensamos que estamos à deriva, estamos perdidos com as distrações do mundo, porque o mundo oferece muitas distrações e nessas distrações a gente se perde. Que a gente silencie a mente, faça aquilo que o Marcelo disse, pense, converse com Jesus, converse com o Pai. Pai, o que queres que eu faça? Mostra-me o caminho. E me abraça nesse momento, se eu estiver andando no caminho errado. Me abraça, que eu sinta o seu abraço, o seu acolhimento, o seu aconchego. E eu sei que a minha mente vai despertar. Então é isso. Que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz, uma semana voltada com o Senhor da vida, aquele que nos alimenta, aquele que nos ama. Um beijinho super carinhoso e até o nosso próximo episódio.